como a dopamina está aí escravizando através do prazer. E se eu te dissesse que aquilo que você mais deseja, aquilo que você chama de prazer, pode ser exatamente o que está te destruindo por dentro? Pense bem, quantas vezes você correu atrás de uma sensação momentânea, acreditando que quando a alcançasse, finalmente se sentiria completo. A cada notificação que brilha na tela, a cada risada artificial em uma série que você já nem presta atenção, a cada mordida em algo que você sabe que não precisa, existe uma promessa silenciosa de satisfação. Mas o que sobra depois? Um vazio que só cresce, uma sensação estranha de que, mesmo cercado de estímulos, você está cada vez mais longe daquilo que realmente importa. É aqui que entra a dopamina, esse pequeno mensageiro químico que a ciência descreve como neurotransmissor, mas que na vida real se tornou um carrasco invisível, um algoz silencioso que aprisiona sem correntes, sem grades, sem algemas. O mundo moderno transformou a dopamina em moeda. Você não percebe, mas ela é a base de todo o sistema que governa seus desejos, escolhas e até a forma como você mede o próprio valor. Cada clique, cada rolagem infinita em uma rede social, cada explosão de cor e som em um jogo de celular, foi desenhada com um único objetivo: sugar ao máximo esse combustível do seu cérebro, extrair sua atenção, sua energia vital, até que você não consiga mais parar. E o mais perverso é que você não percebe o quanto está sendo manipulado. Você acredita que está no controle, quando na verdade está preso em um labirinto construído para que você nunca encontre a saída. Pense na forma como a dopamina age. Ela não entrega prazer, entrega apenas a antecipação dele. É a faísca que te faz levantar a mão em direção ao celular sem pensar, que te faz abrir a geladeira mesmo sem fome, que te empurra a clicar em mais um vídeo mesmo exausto. É a ilusão de que algo grandioso virá, quando na verdade você recebe apenas migalhas que não sustentam, não preenchem, não curam. E ainda assim, você continua correndo atrás, como um animal preso em um ciclo de condicionamento, respondendo ao som do mesmo sino que toca e promete alimento, mas nunca entrega o suficiente. A dopamina se tornou um senhor de escravos moderno, e você é o escravo que carrega a corrente com orgulho, acreditando que ela é um colar de ouro. Quantas vezes você se pegou dizendo para si mesmo: só mais um episódio, só mais 5 minutos, só mais uma olhada? Esse só mais um é a coleira invisível que te prende, é o sinal de que sua liberdade foi trocada por pequenas recompensas que se dissolvem no ar assim que chegam. E o pior de tudo, você se acostumou com isso. Você normalizou o vício, o entorpecimento, a prisão. Mas se você parar para observar com frieza, perceberá algo perturbador. Esse mesmo prazer que te impulsiona não é gratuito. Ele tem um preço alto, e o preço é a sua capacidade de sentir satisfação real. A cada vez que você se rende ao impulso imediato, você reduz sua sensibilidade ao prazer profundo, ao prazer que nasce do esforço, da conquista, da conexão verdadeira. Aos poucos, você perde a habilidade de se encantar com as pequenas coisas, de encontrar beleza no silêncio, de se sentir vivo sem depender de estímulos artificiais. É como se sua alma estivesse sendo roubada em prestações, enquanto você paga com sua atenção, sua energia e, no fim, com sua paz. Essa é a parte que ninguém te conta. Não é o prazer em si que escraviza, mas o prazer fácil, rápido, imediato. É o prazer que não exige nada de você, que não pede esforço, que não cobra entrega, que não demanda presença. Esse é o prazer que alimenta a dopamina de forma compulsiva, deixando você sedento por mais, sempre mais, e nunca satisfeito. É uma fome que não cessa, um vazio que não para de crescer. E quanto mais você cede, mais fraco se torna, mais distante fica da sua essência, mais perde a chance de experimentar a verdadeira liberdade. Você pode estar se perguntando: por que isso acontece comigo? Se eu só queria relaxar, se eu só queria aproveitar um pouco a vida. A verdade é que não acontece só com você.
A cultura inteira foi moldada para explorar esse ponto frágil da mente humana. Empresas gigantes investem bilhões para entender como drenar sua dopamina ao máximo, como criar ambientes digitais que funcionam como cassinos silenciosos, projetados para te manter rodando a roleta sem nunca perceber que está perdendo. Você não é o jogador, você é a ficha. E quanto mais joga, mais caro sai. O mais assustador é que, ao viver nesse ciclo, você começa a acreditar que esse é o único jeito de existir. Que a vida é feita de buscar prazeres rápidos para anestesiar dores profundas, que você nunca vai conseguir parar. Que precisa disso para se sentir bem. Mas essa é a mentira que te mantém preso. A dopamina te convence de que você está buscando felicidade, quando, na verdade, você só está evitando encarar o vazio que cresce dentro de você. E é nesse ponto que precisamos rasgar o véu da ilusão. Não se trata apenas de um hormônio ou de uma função biológica. Trata-se da forma como você se relaciona com sua própria mente, com seu corpo, com sua liberdade. Trata-se da sua capacidade de enxergar que nem todo prazer vale o preço que cobra. Que nem toda sensação de alívio é real. Que muitas vezes, o que você chama de prazer é apenas uma forma sofisticada de prisão. Por isso, a pergunta que eu deixo para você é simples, mas devastadora. Será que o que você chama de prazer não é, na verdade, a algema que mantém sua alma acorrentada? E se for, até quando você vai aceitar viver assim? A dopamina, em sua essência, não é um vilão. Ela é parte do design natural do corpo humano, um mensageiro químico criado para nos guiar, para recompensar o esforço, para dar sentido à sobrevivência. Quando nossos ancestrais caçavam, plantavam, criavam fogo, era a dopamina que sinalizava: continue, você está no caminho certo, essa conquista vale a pena. Era um mecanismo sagrado de evolução, algo que fortalecia a vida e impulsionava o crescimento. Mas o que foi concebido como guia silencioso se transformou, no mundo moderno, em arma contra aquele mesmo ser humano que deveria proteger. Hoje, a dopamina não é um conselho da natureza, é uma coleira invisível puxada por sistemas que sabem exatamente como manipular sua mente. Imagine um senhor de escravos que não precisa gritar, bater ou prender em correntes. Ele apenas oferece pequenas doses de prazer, aparentemente inofensivas, que se tornam recompensas irresistíveis. É assim que a dopamina age quando usada contra você. Cada curtida, cada notificação, cada estímulo visual ou sonoro foi desenhado para se tornar uma ordem silenciosa que você não ousa desobedecer. É como se houvesse uma voz oculta que sussurra em seu ouvido: só mais um, só mais um, só mais um. E você obedece. Não porque escolheu, mas porque está condicionado a responder. Esse é o inimigo invisível. Não é algo fora de você, mas dentro, infiltrado no mecanismo mais íntimo do cérebro. O mesmo sistema que deveria te dar liberdade é usado agora para criar dependência. Você não percebe a prisão porque não há paredes, não há grades, não há guardas. Só existe a doce sensação do prazer imediato, que chega como presente, mas funciona como veneno. A dopamina, quando sequestrada, se torna uma prisão sem portas. Você se move, mas não sai do lugar. Você sente, mas não vive. Você busca, mas nunca encontra. É aqui que a manipulação se torna brutal. As tecnologias, os produtos, os conteúdos que consome não são neutros. Eles são laboratórios vivos de engenharia comportamental. Cada cor, cada som, cada vibração no seu bolso foi testada milhares de vezes para encontrar a forma mais eficaz de sugar sua dopamina. E isso não acontece ao acaso. Acontece de maneira cirúrgica. Você não é o usuário. Você é o usado. Enquanto acredita que escolhe, já está sendo escolhido. Enquanto pensa que se diverte, já está sendo explorado. Enquanto se convence de que está no controle, na verdade, é apenas um fantoche obedecendo aos fios invisíveis do prazer químico. O inimigo é invisível justamente porque se confunde com você. Ele não chega como ameaça, chega como aliado. Ele não te assusta, te conforta.
Não grita, sussurra, não fere de imediato, mas desgasta em silêncio. É como veneno em gotas diárias que você consome sorrindo, acreditando que é remédio, até que um dia percebe que sua vontade não te pertence mais, que seu tempo foi fragmentado em pedaços, distribuídos em rolagens infinitas, que sua mente já não consegue descansar no vazio, porque o vazio parece insuportável. Esse é o ponto em que o escravo nem percebe mais que está acorrentado. Ele começa a defender as próprias correntes, a justificar seus hábitos, a normalizar a prisão. Diz para si mesmo que não tem problema algum em passar horas na frente de uma tela, que merece um pouco de prazer, que todo mundo faz igual. Mas o que ele não percebe é que quanto mais defende, mais fortalece o inimigo invisível. O senhor de escravos não precisa lutar, porque o escravo já se rendeu e acredita que é livre. E aqui está a revelação que incomoda. A dopamina não é apenas química, é psicologia. Ela se transforma em narrativa dentro de você. Ela convence sua mente de que cada pequeno estímulo é necessário, de que cada distração é vital, de que você não pode ficar sem. Você não está apenas reagindo, está contando a si mesmo uma mentira sofisticada, a de que isso é prazer. Mas prazer de verdade não aprisiona. Prazer de verdade não suga sua liberdade. Prazer de verdade não te deixa vazio no minuto seguinte. O inimigo invisível usa seu próprio corpo como campo de batalha. Ele não está em um exército distante, está no brilho da tela diante dos seus olhos, no som que te acorda de madrugada, no alimento ultraprocessado que promete sabor, mas rouba vitalidade. Ele está dentro, disfarçado de aliado, manipulando seu sistema de recompensa para que você nunca perceba que está sendo enganado. Essa é a natureza mais cruel da prisão. Você acredita que o prazer é seu amigo, mas ele já trabalha para o inimigo. E a pergunta que resta é perturbadora. Como lutar contra algo que não se vê? Como derrotar um adversário que usa a própria química do seu corpo contra você? A resposta não está em resistir cegamente, mas em enxergar. Porque o invisível deixa de ser ameaça no momento em que é revelado. A dopamina sequestrada só tem poder enquanto você não percebe o jogo. Uma vez que vê as correntes, já não pode fingir que elas não existem. E é nesse ponto que começa a verdadeira batalha pela liberdade. Você acredita que está correndo em direção ao prazer, mas a verdade é que está preso em uma esteira que nunca para. Quanto mais você corre, mais cansado fica, mas continua no mesmo lugar. Esse é o ciclo da dopamina. Ela promete um prêmio, acende a chama do desejo, mas entrega apenas migalhas que não sustentam. Você se convence de que precisa de mais uma dose, de mais um clique, de mais uma olhada, de mais um instante, porque talvez seja agora que venha a satisfação completa. Só que esse momento nunca chega. A cada nova tentativa, você volta para o mesmo vazio, e o vazio exige que você repita o processo. É como estar sedento em pleno deserto e beber água salgada. A sede nunca passa, apenas aumenta. Essa é a ilusão. Acreditar que o próximo estímulo será diferente, que a próxima experiência será suficiente. Você come algo doce acreditando que finalmente terá prazer, mas segundos depois, está procurando outro doce. Você assiste um episódio acreditando que agora sim, se sentirá satisfeito, mas quando acaba, clica imediatamente no próximo. Você recebe uma curtida e sorri por um instante, mas logo já está sedento por outra. A dopamina não te entrega prazer verdadeiro, apenas te mantém em movimento constante, preso na promessa de um futuro que nunca chega. Esse mecanismo é cruel porque funciona como uma fraude perfeita. O cérebro libera dopamina antes mesmo do prazer, no momento da expectativa. É como se dissesse: corra, algo incrível está vindo. E quando você corre e alcança o estímulo, percebe que não era tão incrível assim. Só que o cérebro já gravou a lição. Da próxima vez, pode ser que seja. Então você repete, e repete, e repete. O paradoxo é devastador. Quanto mais você busca prazer rápido, mais insatisfeito se torna.
Quanto mais persegue sensações imediatas, mais longe fica da felicidade profunda. A vida inteira pode se transformar nesse looping silencioso. Você acorda já procurando um estímulo. Passa o dia tentando se anestesiar com distrações. Vai dormir exausto, acreditando que no próximo dia será diferente. Mas o próximo dia é apenas uma repetição do anterior. O ciclo não se quebra porque a mente foi treinada a buscar alívio em atalhos. E atalhos nunca levam ao destino. Apenas te mantém rodando em círculos. O que torna tudo mais perverso é que o prazer que prende é sempre de baixo esforço. É fácil, rápido, disponível a qualquer momento. Comer um ultraprocessado é mais rápido que preparar um alimento saudável. Assistir uma sequência de vídeos é mais fácil do que se sentar em silêncio e refletir. Rolar uma tela é mais cômodo do que abrir um livro. E é exatamente essa facilidade que alimenta a prisão. Quanto mais você escolhe o caminho rápido, mais se afasta daquilo que realmente fortalece sua mente, seu corpo, sua alma. É nesse ponto que o ciclo da ilusão se revela em toda a sua força. Você começa a acreditar que não consegue parar, que precisa daquele estímulo, que sem ele sua vida é vazia. E, ironicamente, é justamente a busca constante por ele que gera esse vazio. Você corre atrás do prazer como se fosse a salvação, mas é ele que te mantém sedento, insatisfeito, preso. Você não percebe que o prazer imediato é apenas um isco e que o anzol já está preso em sua boca. O ciclo se torna ainda mais traiçoeiro porque cria tolerância. Aquilo que antes te dava satisfação já não é suficiente. Você precisa de mais. Mais tempo, mais intensidade, mais frequência. O mesmo doce que bastava ontem já não basta hoje. O mesmo tempo de tela já não satisfaz, você precisa prolongar. O mesmo estímulo perde força e você busca outro, mais rápido, mais intenso, mais extremo. O cérebro não descansa porque o inimigo invisível aprendeu a ajustar as doses, a te oferecer sempre o mínimo necessário para que você continue correndo atrás. O resultado é um vazio que cresce em silêncio. Você percebe que já não consegue se concentrar, que já não sente prazer em coisas simples, que já não encontra paz no silêncio. O ciclo da ilusão roubou sua capacidade de viver o presente. Agora você só existe em busca do próximo estímulo. E enquanto corre atrás dele, a vida real escorre por entre os dedos. O tempo passa, mas você não o sente. O mundo gira, mas você não participa. Você acredita que está vivendo, mas apenas está reagindo. O ciclo da dopamina é uma armadilha perfeita porque não se mostra como prisão, mas como diversão. Ele se apresenta como alívio, mas é apenas anestesia. Ele promete felicidade, mas entrega apenas dependência. Ele oferece prazer, mas rouba a liberdade. E você só começa a perceber a armadilha quando se olha no espelho e sente que algo se perdeu. Que, mesmo cercado de estímulos, está cada vez mais vazio. Que, mesmo tendo tudo à mão, não encontra satisfação. É nesse ponto que surge a grande questão. Você vai continuar correndo nessa esteira invisível até desabar de exaustão? Ou vai ter a coragem de pular fora dela e encarar o silêncio, o vazio, o desconforto de estar só consigo mesmo? Porque é nesse desconforto que começa a liberdade. Existe sempre um preço por aquilo que parece fácil demais. E o preço do prazer imediato é mais alto do que você imagina. A dopamina sequestrada não rouba apenas sua atenção, rouba sua profundidade, sua capacidade de sentir de verdade. Quando você se acostuma a viver de pequenas recompensas, sua mente começa a se tornar incapaz de desfrutar das grandes. O que antes poderia ser fonte de alegria genuína, agora parece sem graça. Uma conversa verdadeira já não compete com a avalanche de estímulos da tela. O sabor simples de uma refeição caseira já não parece tão intenso quanto o choque químico de um ultraprocessado. O silêncio, que antes poderia ser paz, agora soa como tortura. Essa é a primeira consequência invisível. A sua sensibilidade está sendo destruída. Mas há um preço ainda mais cruel. Quanto mais você busca prazer rápido, mais a ansiedade se torna sua companheira.
Você nunca está satisfeito porque o cérebro se acostumou a esperar mais estímulos. Sempre mais. O tempo de descanso vira inquietação. O ócio vira sofrimento. A mente, antes livre para imaginar, refletir e criar, agora é apenas um radar em alerta, à procura do próximo gatilho que alivie, mesmo que por segundos, essa sede sem fim. A ansiedade é a prova de que a dopamina já não trabalha a seu favor, mas contra você. E isso não para por aí. Existe também a erosão do propósito. Quando tudo é sobre prazer rápido, o esforço deixa de fazer sentido. Projetos longos parecem insuportáveis. Estudar se torna impossível. Trabalhar em algo que exige paciência se transforma em tortura. Você se condiciona a acreditar que não tem disciplina, quando, na verdade, sua mente foi treinada a rejeitar qualquer processo que não traga recompensa imediata. Aos poucos, você perde a capacidade de construir, porque tudo que demora é visto como perda de tempo. E sem construção, não há realização. Sem realização, não há propósito. Sem propósito, o vazio cresce. Esse vazio se alimenta de outra consequência silenciosa: a incapacidade de sentir prazer profundo. Existe uma diferença brutal entre prazer imediato e satisfação real. O primeiro é como fogo de palha, intenso por segundos, mas que se apaga rápido, deixando fumaça e cinzas. O segundo é como uma chama estável que aquece e ilumina, mesmo que não queime tão forte. Só que quando você vive preso ao ciclo da dopamina instantânea, perde o caminho para essa chama estável. O prazer real que nasce do esforço, da conexão, da entrega, fica cada vez mais distante. É por isso que tantas pessoas, cercadas de estímulos, ainda dizem: "Não sinto nada." Outro preço oculto é a perda da liberdade emocional. Você não controla mais o que sente, você apenas reage. Se algo traz dopamina, você corre. Se não traz, você foge. Você se torna escravo da química, não mais dono de si. E esse estado cria uma vida mecânica, em que você age como se fosse programado, como se fosse apenas um animal condicionado a repetir padrões. A humanidade que habita em você, a capacidade de pensar, refletir, escolher, vai sendo substituída pelo automatismo de quem apenas responde a estímulos. A longo prazo, o preço é devastador. Pessoas que passam anos nesse ciclo percebem que a vida se tornou um borrão. Dias que parecem iguais, semanas que se arrastam, anos que passam sem deixar lembrança, porque tudo foi gasto em pequenas doses de prazer que não deixaram marcas. E o que resta é a sensação de que o tempo foi perdido, de que a vida foi desperdiçada em troca de nada. É um roubo sutil, mas implacável. Você não percebe que está sendo assaltado porque cada pagamento parece pequeno demais. Só que somados, esses pequenos pagamentos drenam toda a sua existência. E o mais perverso é que essa escravidão não vem com aviso. Ninguém te diz que rolar uma tela por horas tem um preço na sua saúde mental. Ninguém te alerta que abrir mão do silêncio custa sua clareza de pensamento. Ninguém te mostra que se viciar em prazer rápido significa perder a chance de sentir satisfação verdadeira. A prisão é invisível, o preço é oculto, mas o impacto é real. O que você precisa enxergar é que não há neutralidade. Cada vez que você escolhe o prazer imediato, está fazendo um pacto silencioso. Está trocando profundidade por superficialidade, propósito por distração, liberdade por dependência. Não existe escolha inocente quando se trata da dopamina sequestrada. Existe apenas o caminho fácil que cobra caro e o caminho difícil que entrega riqueza verdadeira. E então surge a questão: até quando você vai continuar pagando um preço tão alto por algo que nunca te sacia? Até quando vai entregar sua vida em parcelas de prazer que só aumentam o vazio? A conta já está sendo cobrada, mesmo que você finja não ver. E a cada dia que passa, o valor aumenta. A maioria das pessoas acredita que o problema está lá fora, que é o celular que vicia, que é a comida que engorda, que é a internet que prende. E embora esses fatores sejam reais, a verdade que quase ninguém ousa dizer é que a prisão não está nas coisas, mas dentro de você. Não são os objetos, não são os aplicativos,
Não é o mundo externo que tem o poder de te escravizar. O que realmente te aprisiona é o condicionamento silencioso que você aceitou sem questionar. É a programação mental que transformou você em alguém que reage a estímulos, em vez de alguém que escolhe com consciência. É desconfortável ouvir isso, mas enquanto você acreditar que o inimigo está fora, nunca terá poder para vencê-lo. O celular pode ser desligado, a comida pode ser evitada, a internet pode ser cortada. Ainda assim, você encontrará outra forma de se sabotar, outro estímulo para se agarrar, porque o problema real não foi resolvido. O verdadeiro senhor de escravos não está do lado de fora, mas dentro da sua mente, instalado como um sistema automático, rodando em segundo plano, invisível e implacável. O que ninguém te conta é que, no fundo, você não está escolhendo nada. A sensação de escolha é uma ilusão. Você acredita que decidiu abrir aquele aplicativo, que decidiu pegar aquele doce, que decidiu assistir mais um vídeo. Mas se olhar com clareza, perceberá que não houve decisão alguma. Houve apenas resposta a um gatilho. A dopamina sussurrou e você obedeceu. Essa é a verdade que dói. Você não está vivendo, está reagindo. E viver reagindo é viver como fantoche. É existir nos fios invisíveis de um teatro onde você não escreve o roteiro. Esse é o choque que poucos têm coragem de encarar. A dopamina sequestrada não apenas rouba seu tempo, ela rouba sua liberdade de escolha. E o que é um ser humano sem escolha? É apenas um corpo condicionado, um animal adestrado que repete comportamentos sem se dar conta. Quando você percebe que sua vida está sendo guiada por impulsos químicos e não por decisões conscientes, é impossível não sentir o peso da escravidão. A metáfora é brutal. Você se transformou em um fantoche, movido por fios que não vê. Cada curtida é um fio, cada notificação é outro, cada prazer rápido adiciona mais cordas invisíveis. Até que, quando olha para si mesmo, percebe que já não consegue se mover livremente. Tudo em você responde ao mesmo mestre, o prazer imediato. O teatro está montado, e você dança ao som de uma música que não foi você quem escolheu. E aqui está a parte mais perturbadora dessa verdade. Não existe neutralidade. Ou você governa a dopamina, ou ela governa você. Não há meio termo. Enquanto acreditar que pode equilibrar distrações constantes e ainda ter controle, estará se enganando. Não existe equilíbrio entre senhor e escravo. Existe apenas domínio. E nesse momento, talvez sem perceber, você já esteja do lado errado dessa balança. O que quase ninguém revela é que ao viver preso nesse ciclo, você começa a perder sua identidade. Você deixa de ser alguém que cria, que imagina, que constrói, e se transforma em alguém que apenas consome. Você deixa de ser sujeito da sua história e se torna objeto do sistema que manipula seus desejos. A dopamina sequestrada não apenas te controla, ela te apaga. Aos poucos, você vai deixando de existir como indivíduo autêntico e passa a ser apenas reflexo das manipulações externas. A verdade que ninguém diz é dura. Você não está lutando contra um vício comum. Você está lutando contra uma escravidão que ataca sua essência, sua alma, sua liberdade mais profunda. Não é apenas sobre largar o celular ou mudar hábitos superficiais. É sobre acordar para o fato de que você viveu acreditando que estava escolhendo, quando na realidade estava apenas obedecendo. É sobre enxergar que a dopamina, sequestrada e manipulada, não é mais um aliado, mas um carcereiro sorridente. E a partir dessa revelação nasce a pergunta mais importante. O que significa para você recuperar a liberdade? Você realmente está disposto a enfrentar o desconforto de decidir por si mesmo, sem as muletas fáceis que a dopamina oferece? Porque a verdade pode libertar, mas também exige coragem. A mesma coragem que poucos têm, porque preferem viver anestesiados em uma prisão confortável do que suportar a dor da consciência desperta. Chegar até aqui pode ter te causado incômodo. Talvez você tenha sentido um peso no peito, uma estranheza no estômago, porque finalmente começou a enxergar que a prisão é real,
Mas existe um detalhe que muda tudo. Prisões invisíveis só continuam existindo enquanto você não as reconhece. O primeiro passo para se libertar é justamente enxergar as correntes. E agora que você as vê, não pode mais fingir que não estão lá. A saída do labirinto não é mágica, nem fácil, mas existe e começa no lugar mais inesperado, no silêncio. O silêncio é o primeiro inimigo de quem está escravizado pelo prazer rápido. Ele parece insuportável porque, no vazio, a mente começa a gritar. Sem estímulos, você é obrigado a encarar suas próprias dores, suas próprias angústias, seus próprios pensamentos. E é exatamente por isso que o silêncio é tão poderoso. É nele que você aprende a retomar o controle, a se reconectar com aquilo que sempre foi seu, mas estava adormecido. O silêncio é o espaço onde a dopamina perde força, onde você deixa de ser reagente e começa a ser agente. A segunda chave é ressignificar o esforço. O mundo moderno te convenceu de que esforço é sofrimento, que paciência é desperdício, que disciplina é castigo. Mas essa é mais uma mentira do inimigo invisível. O prazer verdadeiro, aquele que permanece, só nasce do esforço. É o prazer de terminar um projeto que parecia impossível. É a satisfação de olhar para algo que você construiu com dedicação. É a alegria de estar presente em uma conversa profunda. Esse tipo de prazer não sequestra sua dopamina. Ele a organiza, a coloca a seu serviço, em vez de te escravizar. Para sair do labirinto é necessário trocar atalhos por caminhos. O atalho sempre parece mais fácil, mas termina em becos sem saída. O caminho exige paciência, mas leva ao destino. Isso significa escolher desconforto consciente no lugar de prazer automático. Significa resistir à tentação de abrir o celular na primeira pausa do dia. Significa preparar uma refeição de verdade em vez de abrir o pacote mais rápido. Significa suportar o tédio por alguns minutos e perceber que dele pode nascer criatividade. É nesse exercício que a mente se fortalece. É nessa escolha repetida que você reconstrói sua liberdade. Outra saída poderosa está em recuperar a capacidade de contemplar. O escravo da dopamina perdeu a sensibilidade para o simples, mas você pode reeducar sua mente. Observar o pôr do sol sem correr para tirar uma foto. Sentir o sabor de uma fruta sem precisar de um pacote de açúcar para intensificar. Respirar fundo e perceber o corpo sem precisar de estímulos externos. Parece pequeno, mas é imenso. Porque é nesse treino que você resgata sua habilidade de sentir prazer real. É nesse treino que a dopamina volta ao lugar que deveria ocupar. Um guia, não um carcereiro. E talvez a revelação mais transformadora seja essa. Não se trata de matar a dopamina. Se trata de retomar o controle dela. Você não precisa viver sem prazer, mas precisa aprender a escolher quais prazeres merecem sua atenção. Precisa diferenciar o prazer que te fortalece do prazer que te enfraquece. Precisa reconhecer quando está correndo na esteira do vazio e ter coragem de parar. A saída do labirinto não é fugir da dopamina, é aprender a usá-la como ferramenta de vida e não como instrumento de escravidão. Mas aqui surge a pergunta que só você pode responder. Você está disposto a enfrentar o desconforto inicial que a liberdade exige? Porque sair do labirinto não é indolor. É duro encarar o vazio depois de anos de anestesia. É angustiante suportar o silêncio quando a mente foi treinada para se distrair. É cansativo praticar disciplina quando tudo em você grita por atalhos. Mas esse é o preço da liberdade. E é um preço que vale cada gota de esforço. No fim, a saída não está escondida. Está ao alcance de qualquer pessoa que decida olhar para si com coragem. Está em cada pequena escolha que rejeita o prazer rápido e abraça o desconforto que constrói. Está em cada ato de consciência que devolve a você a capacidade de decidir. O labirinto só parece impossível porque você se acostumou a acreditar que não há saída. Mas existe. Sempre existiu. E ela começa agora, no exato momento em que você reconhece que já não quer mais ser escravo. Você percebe agora que a verdadeira escravidão não precisa de correntes visíveis. Basta a dopamina, manipulada e sequestrada, para te manter preso em prazeres que nunca saciam, cada clique, cada distração,
Cada migalha de prazer rápido te afastou um pouco mais da liberdade que sempre esteve aí dentro. O inimigo invisível venceu tantas vezes porque você não percebia que já tinha se rendido. Mas a partir do momento em que enxerga o jogo, você deixa de ser apenas um fantoche. A consciência é a chave que rompe o teatro, que corta os fios invisíveis, que devolve a você o poder de escolher. A questão é simples e brutal. Enquanto você não aprender a dizer não ao prazer que te escraviza, nunca sentirá a liberdade que te completa. Não existe caminho fácil. Ou você continua correndo na esteira da ilusão, alimentando um vazio que nunca se preenche, ou escolhe suportar o silêncio e o desconforto que moldam a verdadeira força interior. O prazer imediato sempre vai gritar mais alto, mas é no sussurro da consciência que você encontra a vida de verdade. Talvez neste momento, você sinta resistência, uma voz interna dizendo: é impossível mudar, eu não consigo. Mas essa voz não é sua. É a dopamina falando através de você. É a programação automática tentando te manter preso no labirinto. Se você consegue reconhecer essa voz, já deu o primeiro passo. A liberdade não começa quando o ciclo acaba. Ela começa quando você percebe que o ciclo existe. E aqui está o convite. Não deixe que essa revelação morra dentro de você. Se esse vídeo abriu seus olhos, não guarde só para si. Compartilhe com quem você sabe que também está preso, porque a escravidão só acaba quando a verdade se espalha. Quanto mais pessoas enxergarem, mais difícil será para o inimigo invisível continuar governando em silêncio. Você pode escolher agora: permanecer como escravo de prazeres que te drenam ou começar a caminhar, mesmo que devagar, em direção a uma vida de significado. O mundo não precisa de mais pessoas anestesiadas, mas de indivíduos conscientes, fortes, livres. E a pergunta final é: você terá coragem de ser um deles?